Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gravação da nossa aula de número 6, a lição 6 aqui do nosso trimestre, né, onde estamos estudando tempo, bens e talentos. Agora chegamos no tema a mordomia da adoração. Aí vamos ver como é relevante, né, estarmos estudando acerca do referencial bíblico para de fato exercermos uma mordomia sobre a adoração, sobre a forma como cultuamos a Deus, a forma como conduzimos o culto a Deus, tal que é a forma como nos dirigimos à majestade divina, porque o Senhor é Rei dos Reis, é Senhor dos Senhores, Ele é o único Deus verdadeiro e santo, e por isso temos que ter todo um zelo, todo um cuidado sobre a maneira como nos comportamos, a maneira como nos apresentamos diante de Deus. Não é todo culto que é recebido, mas sim o culto que é feito conforme a orientação que o Senhor já nos comunicou na sua Sagrada Escritura. Então temos aí que atender ao padrão de Deus para que possamos ser aceitos na sua presença. Só assim poderemos entregar a Deus uma perfeita adoração, um culto em espírito, tá certo? Um culto que venha agradar, que venha glorificar o seu santo nome. Ok? Então temos que analisar agora a partir desse tema, né? O que temos de referencial bíblico no sentido de entendermos o que é a verdadeira adoração. No texto áureo, indicado aqui pelo estudioso, temos: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Esse texto está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Vamos ver mais detalhadamente esse trecho bíblico no qual Cristo dialoga com a mulher samaritana e respondendo a uma interessante pergunta dela. Essa pergunta é muito útil para todos nós, porque levou o nosso Senhor Jesus Cristo a se posicionar no sentido de trazer esta mulher para a realidade de que a adoração não está mais vinculada nem a lugares ditos lugares sagrados, né? Nem a templos que são ditos consagrados a Deus para determinada realização de adoração, mas está ligada sim à presença maravilhosa de Cristo, que está juntamente àquele que exerce a adoração de uma forma espiritual. Então Cristo traz para um âmbito espiritual. Então os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E quando a eclesia, né, que é a reunião daqueles que foram chamados para fora, se reúne num propósito de adoração e adora em espírito e em verdade, a presença maravilhosa de Jesus Cristo está ali no meio deles. E assim eles se constituem na igreja do Senhor, e esta adoração sobe diante de Deus como um incenso suave e agradável à sua presença, né? Então temos aí a realidade na qual os adoradores agora partem para um nível da adoração em espírito e em verdade, diferentemente daqueles que tinham essas antigas noções de que a adoração estava vinculada a um local específico. Então teria que ser no Monte Gerizim, por causa de uma tradição relacionada aos patriarcas, relacionada a este monte. Teria que ser no templo em Jerusalém, por causa de toda aquela tradição relacionada à subida, né, a transferência do tabernáculo para o templo, a transferência da arca da aliança para o templo, a consagração do templo. Então teria que ser somente no templo em Jerusalém. E aí Cristo, ele respondendo à indagação daquela mulher samaritana, ele nos faz avançar nesse conceito, né? Nos faz evoluir nesse conceito, nos trazendo o entendimento de que quando estamos reunidos em comunhão entre os irmãos e estamos adorando a Ele em espírito e verdade, esta adoração é aceita, recebida na sua presença. Deus procura os verdadeiros adoradores e não as celebridades. E aí temos a realidade na qual a adoração ela é feita não simplesmente por meio de gestuais, ou por meio de shows, ou por meio de extravagância. A adoração, na verdade, ela vem de um coração contrito, vem de uma vida consagrada, vem de alguém que está em plena comunhão. Então, para tanto, não é necessário que este seja famoso na mídia, nem que seja convidado para os grandes eventos, nem que esteja nas mídias sociais,
mas sim que mesmo na humildade do seu lar, na sua simplicidade, ele ele consagra a Deus como um adorador. Ele se entrega ao Senhor como um verdadeiro, um autêntico adorador. Então, eis aí a adoração que é recebida, eis aí a adoração que está de acordo com o padrão, com as exigências do Senhor, de Deus. A leitura diária nos indica, segunda-feira, Mateus 2:11, os magos prostraram-se diante de Jesus, a ocasião, né, em que vieram aquelas pessoas, aqueles cidadãos, né, de grande importância aí, que foram guiados por meio daquela manifestação de Deus, aquela estrela, chegando então a Jerusalém. Buscaram primeiro no lugar errado, né, no palácio, porque acreditavam que o Rei dos Reis viria, né, pela lógica humana, no palácio, não encontrando lá, e aí partiram para a casa, não para a manjedoura, ok? Porque os presépios aí apresentam uma visão distorcida, como se tivesse encontrado Cristo recém-nascido na manjedoura. É incorreto. O próprio evangelista deixa claro que Jesus deveria ter lá seus 2 anos de idade já, quando os magos então chegaram até lá, né, para adorar, né, e aí entregar ali suas ofertas ao Senhor. Na terça-feira, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 20 ao 24. O Pai busca os verdadeiros adoradores. Esses estão aí no objetivo do Pai, né? Encontrar esse que o adorem em espírito e em verdade. Esses com quem ele conta, né? Esses a quem ele levanta para fazer a sua obra. E independentemente de posição que venha ocupar ou não dentro da instituição, mas com os quais o Senhor conta para realizar de fato a sua obra de resgate de almas, de adoração, de louvor, de entrega de mensagem por meio da profecia, de entrega, né, de ensino por meio da sua Sagrada Escritura. Então é esses que o Pai levanta e constantemente utiliza na sua obra. Veja só, quarta-feira é a carta de Romanos 12:1, o culto racional. A gente vai ver um pouco sobre a palavra liturgia, tá, ok? No grego, e como isso denota um serviço, e como para serviço é necessário racionalidade, inteligência, conduta correta, ordem, ok? Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus ordeiro. Então, este pseudo-pentecostalismo de loucura não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com um culto aceitável ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Sempre que o Senhor se manifestou ao longo da Escritura e sempre que o Espírito de Deus agiu, nós víamos sempre ordem, decência, edificação, glorificação a Deus, manifestação de poder, manifestação de milagres, ok? E não essa loucura e essa chocarrice que temos visto em algumas manifestações ditas pentecostais, né? Mas na verdade pseudo-pentecostais. Na quinta-feira, 1 de Coríntios 6:20, glorificando a Deus no corpo e no espírito, ok? A verdadeiro adorador não adora da boca para fora, tá? O verdadeiro adorador não é só aquele que sabe cantar bonito. O verdadeiro adorador não é só aquele que adora no gestual. É aquele que adora com atitudes, né? É aquele que adora rejeitando o pecado. É aquele que adora a Deus dando testemunho onde quer que esteja. É aquele que adora a Deus mais do que com palavras, com atitudes. Mostra-me a tua fé sem obras, conforme nos exorta Tiago, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. As obras que Tiago realizava constantemente diziam a quem ele pertence. Cristo disse, você conhece a árvore pelos frutos, ok? Então, o fruto do Espírito precisa ser gerado como um sinal de que você está ligado à videira. Se você não tem fruto, você pode estar carregado de dom. Não interessa, se você não tem fruto, você não tem comunhão. Quem tem comunhão produz fruto, porque está ligado à videira e é alimentado constantemente pela vida que vem de Cristo Jesus. Se tem a vida que está em Cristo Jesus, se tem as águas purificadoras que estão jorrando como manancial na sua vida, então você tem fruto, tá ok? O fruto do Espírito que se manifesta nas suas categorias, né? Nas suas diversas características, né? Amor, benignidade, bondade, paz, mansidão, longanimidade, e por aí vai. É aquilo que vai de fato caracterizar você como alguém que adora a Deus em espírito e em verdade, né? Vai fazer de você templo e morada do Espírito Santo de Deus. Sexta-feira, Salmos 96:9. Adorando na beleza da santidade. Veja aí a belíssima linguagem aí do salmista, né, para falar
acerca da beleza da santidade, né? Daquele que adora a Deus. Então, como a santidade é bela e como é agradável a presença de Deus. Sábado, Mateus 26:39, Jesus prostrou-se em oração diante do Pai. E é interessante como o Senhor orou tão profundamente e como ele, mesmo no momento de tanta agonia, ele mostra o respeito, a submissão, ok? A adoração profunda e espiritual a Deus e a obediência. A obediência, como Paulo vai denotar isso aí na carta aos Filipenses, obediência até a morte e morte de cruz. Mas aquele que obedeceu até a morte da cruz, a humilhação da cruz, ressuscitou glorificado, glorioso, e pôde então dar aquela declaração: todo poder é me dado no céu e na terra. Então somente aquele que vai até as últimas consequências da adoração, talvez até entregando a sua vida como Marte, será aquele que ressuscitará em glória, tá certo, para reinar com Cristo Jesus durante a eternidade. É interessante como esse processo ele é uma verdade para todos nós, né? Se nós não estivermos conscientes dele, facilmente nos deixaremos levar pela falsa adoração. Então, como texto leitura bíblica em classe, ele retoma aqui esse texto que já foi citado no texto áureo, e aí ele faz uma leitura mais ampla, quando ele diz aqui, ó, João, Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 26. Disse-lhe a mulher, a samaritana: Senhor, vejo que és profeta. Então ela já começa a compreender que aquele que está diante dela não é simplesmente um judeu contra quem ela lançou logo o seu ódio, né? Ela, uma vez que havia uma animosidade entre samaritanos e judeus, então ela logo rejeita a tentativa de diálogo, mas quando o Senhor vai conversando com ela, vai demonstrando, né, a sua natureza maravilhosa, vai falando acerca de verdades profundas, ela vai abrindo o coração e vai aceitando, primeiro aceitando a Cristo como um profeta, né? E depois ela vai entender que é mais que um profeta, é o Messias. Nossos pais adoraram neste monte, o Monte Gerizim, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Eis aqui um conflito, né? Qual é o lugar, qual é a verdade, qual é o adorador, né? Qual é o melhor adorador, qual é a melhor igreja, qual é o lugar correto, né? É lá, é aqui. Tá certo? Então ela começa a colocar os seus conflitos aí diante de Cristo. E disse-lhe Jesus: mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Veja só como Cristo está trazendo ela e nós para um conceito muito mais avançado, né? Um conceito muito mais evoluído em relação à verdadeira característica da adoração. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, porque o Senhor Jesus Cristo mesmo veio de entre os judeus, nasceu numa família judaica e veio no meio da nação judaica como cumprimento às promessas entregues já desde há muito tempo, né, pelos antigos profetas, mas ele não está adstrito, não está limitado aos judeus. O Senhor é para todos. Inclusive em Cristo não há judeus, nem gregos, nem bárbaros, nem citas, nem servos, nem livre, nem homem, nem mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Então veja que partindo daí dos judeus, expande, né, tomando toda a terra. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores, porque existem falsos, né? Existem alguns que adoram por hipocrisia, adoram para angariar fundos, adoram simplesmente para chamar a atenção. Mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e que realidade maravilhosa, né, da qual Abraão tomou consciência e por isso ouviu a voz de Deus e obedeceu. Mas infelizmente muitos movimentos pseudo-evangélicos, pseudo-pentecostais, que têm surgido na atualidade, têm tentado, né, por meio de inspiração diabólica, têm tentado apagar esta realidade da adoração espiritual, fazendo com que as pessoas se tornem idólatras e não adoradores, idolatrando rosa, idolatrando pessoas, idolatrando templos, idolatrando situações, idolatrando certas que eles chamam de estratégias, mas são verdadeiras macumbas, né, entre aspas, macumbas evangélicas, ou idolatrando a terra de Israel, como se fosse ela um lugar especial para adoração,
em contradição aberta com aquilo que Cristo estava ensinando para a mulher samaritana, que não é em Jerusalém e não é no Monte Gerizim, mas é em espírito, não é num lugar, é numa condição. Você tem que estar nesta condição, em espírito e em verdade, e aí a sua adoração será aceita. Quer você esteja no pico do Jaraguá, quer que você esteja no Monte das Oliveiras, quer você esteja num vale profundo, numa cela, num hospital, não interessa. O que interessa é a condição, como você está. Você está em espírito e em verdade, sua adoração é recebida. Deus é espírito e importa que os que o adorem numa condição, não num lugar, ok? Em espírito e em verdade. Então temos aí a característica da adoração íntima. Então há a questão da adoração pessoal. Aonde quer que você esteja, você pode adorar a Deus, se você estiver em espírito e verdade. E há também, como passamos na mordomia da igreja local, a necessidade da adoração em comunidade. Então, enquanto você está só, você está adorando a Deus. Mas você não pode se contentar em simplesmente adorar na solidão do seu lar. Você tem que ter o desejo de estar em comunhão, se você for corpo. Se você não tem o desejo de estar em comunhão com os irmãos, é porque você não é corpo. Porque o corpo tem sim, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as contrariedades, com todas as dificuldades, o corpo tem a necessidade de estar unido. Os membros têm a necessidade de estar unidos num conjunto, sendo presididos aí pela cabeça que é Cristo Jesus. Se você não tem esse desejo mais, você não está mais, não faz parte mais do corpo. Então há a questão da adoração na intimidade, para a qual não é requisito a questão de lugar, mas há também a adoração em comunidade, tá certo? Para a expressão da comunhão, a comunhão entre os irmãos. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Então ela se admira, né, diante daquelas declarações, e ela na verdade está aguardando por aquele que tem autoridade, né, para dar as declarações. E aí ela será surpreendida por aquilo que Cristo declara aqui no versículo 26. Jesus disse: eu sou. E só ele pode dar essa declaração, porque de fato ele é. Ele é o Senhor, ele é o Rei dos Reis, né? Ele é o Messias enviado do Pai. Eu sou, eu que falo contigo. É interessante que não somente com ela, fala comigo, fala contigo também. É você que está ouvindo aí esta aula, o Senhor se dirige diretamente a nós e diz a nós: adore-me em espírito e em verdade. Adore-me conforme aquilo que eu já orientei, aquilo que eu já prescrevi através da Sagrada Escritura, tá certo? Então vemos aí a importância de dirigirmos ao Senhor uma adoração que é aceita, é uma adoração que é agradável, é uma adoração que sobe como incenso suave diante da sua presença. Então temos aí o tema da mordomia da adoração. Dando sequência, na introdução ele diz o seguinte, veja só, introdução. Do Antigo Testamento só se podia oferecer culto no tabernáculo ou no templo. No Novo, e do ponto de vista espiritual, Jesus aprofundou o sentido de adoração, conforme a narrativa do evangelista declara: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Veja que não é mais um lugar, nem tabernáculo, nem templo de Jerusalém, nem Monte Sinai, nem terra de Israel, nem Rio Jordão, tá certo? Mas sim uma condição, em espírito. Agora você precisa estar em espírito, você precisa estar em comunhão, você precisa estar em submissão ao Senhor, para que dentro desta condição sua adoração seja aceita, sua adoração seja recebida. É uma condição e não um lugar. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Nessa lição veremos que, diferente do Antigo Testamento, a mordomia da adoração no Novo se realiza em espírito e em verdade. Assim, a adoração não está mais centrada no ritualismo, ok? Ou no simbolismo da antiga aliança, mas em Cristo. E como se chegará a essa consciência de que não é mais um ritualismo, de que não é mais um simbolismo, se alguns representantes, né, de certos modismos, certos movimentos que adentram aí as igrejas, adentram aí algumas organizações, alguns eventos,
se eles promovem exatamente o contrário. A contradição não é entre alguns teólogos e alguns pregadores, entre alguns professores e alguns mega comunicadores, né? Conferencistas, palestrantes. A contradição é entre Cristo, o Senhor, tá certo? Entre o mestre amado, mestre com M maiúsculo, que ao ensinar qual é a adoração aceita, ele contraria, né, as colocações feitas por aquela mulher, dizendo que não é nem A e nem B, não é nem Gerizim e nem Jerusalém, é uma condição e não um lugar. O lugar está ligado a muitos simbolismos, muita ritualística, tá ok? Então, toda a característica simbólica do Monte Gerizim para a comunidade samaritana, toda a característica ritualística para os judeus em relação a todas as leis referentes à forma, né, do oferecimento dos sacrifícios, todo o calendário de festas, toda a ritualística, né, que estava ligada em relação a Jerusalém, ao templo de Jerusalém. Não é nem esse simbolismo, nem essa ritualística, é uma condição. E a condição é espírito e verdade. E o Pai está procurando quem adore nessa condição. Aquele que sai simplesmente da questão mecanicista, né, do ritual, e adentra agora por uma questão espiritual, no sentido de estar oferecendo a Deus algo que venha do profundo da sua alma, do seu ser, e que envolva todo soma, que envolva todo ser, corpo, alma e espírito, né, que estejam plenamente agora entregues a Deus como que em holocausto, quando você com o seu corpo glorifica a Deus nos seus atos, quando você com a sua alma glorifica a Deus com seus sentimentos mais profundos, e quando você em espírito glorifica a Deus por meio da sua inteligência, não das suas loucuras, não dos seus impulsos, mas sim da sua inteligência, o culto racional. Então envolve todo o ser. Agora todo o seu ser está colocado, né, em cima do altar como meio de adoração a Deus. Então é a condição, nem o simbolismo, nem o ritualismo. Então temos aí uma evolução que temos que alcançar para que possamos ser adoradores. Senão você não está de acordo com a vontade de Deus e você está perdendo seu tempo, está gastando seu tempo à toa. Está gritando, está rodando, está fazendo um monte de peripécias, mas não está agradando aquele que você tem que agradar na verdade. Muitas das vezes está agradando o público, mas não está agradando aquele a quem você deveria estar preocupado em agradar, que é Deus, tá ok? Então tem que tomar muito cuidado na forma como se comporta e na forma como se conduz a adoração. A adoração não é do jeito que você acha que ela deve ser, a adoração é do jeito que Deus aceita, porque senão nós estaríamos perdendo nosso tempo. Veja só, o que é adoração? Adoração vem do latim adorationem. No sentido etimológico significa culto ou veneração, que se presta a uma divindade. Para o cristão, a adoração é a veneração elevada que se presta ao Deus único, que subsiste em três pessoas distintas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse é o foco. Esse é o objetivo da adoração, e o enfoque do professor é a qualidade, a mordomia que se deve exercer sobre essa adoração, por parte da liderança, por parte dos liderados, por parte da igreja como um todo. A maneira como se apresenta diante de Deus para adorar, a maneira como se conduz a adoração, para que ela esteja no padrão de Deus, para que ela seja aceita e nós temos o resultado com a manifestação poderosa de Deus. Não manifestação de gestuais e de empolgação. Tem muita gente empolgada diante de Deus, mas não cheia de Deus, né? Mas não renovada por Deus. Tá ok? Então, quando temos aí uma adoração conduzida da maneira como Deus aceita, nós temos a manifestação de Deus entre nós, né? Com curas, com milagres, e o principal milagre, o extraordinário milagre, que é a salvação, que é a conversão. Tá ok? Então temos aí o texto, né, conforme já foi lido aí na leitura bíblica em classe, com enfoque aí naquilo que Cristo falou. Deus é Espírito. Então esse é o padrão, tá? Essa é a característica peculiar. Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito. A comunicação vai ser em Espírito. Tá certo? A forma de se chegar a Deus é em Espírito. Ok? Então não há como você conduzir algo que você está pretendendo chegar diante de Deus se envolve o material, se envolve a ritualística, tá certo?
se envolve, por exemplo, objetos, e esses objetos tomam um importante contexto ali no ato da adoração. Então a adoração acaba ficando canalizada para o objeto. É a foto, é a roupa, é o lugar, tá certo? Tem que ir no Monte Sinai, tem que ir no Jordão. E aí captura aquilo que seria para Deus. Então era para ser para Deus, mas se voltou para o objeto. E aí, em vez de ser adoração, virou idolatria. Aí o objeto se torna aquele que vai captar toda a atenção. A pessoa está com a atenção no sal, porque vai passar no sal e vai se purificar, né? Onde está isso? Não há referencial. A pessoa está concentrada na rosa, porque a rosa vai deter ali o poder que está sendo recebido ali para levar para sua casa. A adoração, né, está centrada agora no objeto e não no Deus espiritual. Então temos que abrir mão, temos que tirar toda essa parafernália para que o culto seja de fato espiritual. Seja em espírito e em verdade, para agradar a um Deus que é espírito. Ok? Então temos aí a necessidade de zelarmos por esse culto espiritual. Aí ele parte para uma área mais etimológica. A gente vai usar aqui já alguns materiais, né, como referência aí para enriquecer a sua aula. Primeiro ele começa com algumas descrições, né, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a palavra hebraica shahá ocorre mais de 100 vezes e significa curvar-se diante ou prostrar-se diante de Deus. Há ainda a palavra abad, que traz o sentido de adorar, trabalhar ou servir a Deus. Aí, a referência de 2 Reis 10, 18 e 23. Essa é a perspectiva de adoração da antiga aliança. O livro do Êxodo revela que Deus mandou Moisés, Arão, Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciãos subirem ao monte e inclinarem-se de longe como sinal de reverência e adoração ao Eterno. Então veja a exigência de Deus quanto à postura. A exigência de Deus quanto à postura. Ele é o único ser no universo que pode nos requerer esta postura. É a Ele que é devida. Que se prostre, que adore, que reverencie, que tenha uma atitude de respeito, uma atitude de reverência diante da sua presença. E veja como, mesmo com esse referencial maravilhoso, infelizmente Nadab e Abiú futuramente serão punidos severamente por Deus por trazer fogo estranho para dentro para o ato de adoração. É como eles, em vez de pegarem das brasas que estavam no altar, eles pegam de fogo estranho, colocam no incenso, contaminam esse incenso com algo que não pertence àquele ambiente e tentam adentrar a presença de Deus com este elemento contaminante. Então é muito sério quando pessoas pegam coisas do mundo, coisas que aprenderam nos shows, coisas que aprenderam com estratégia mundana, coisas que aprenderam por aí, e inserem isso no culto, dizendo: o culto está muito maçante, o culto está muito pesado, o culto está muito devagar, temos que modificar, temos que agradar a juventude, temos que agradar o público, temos que tornar mais interessante. Interessante a quem? Querendo agradar a quem? Querendo agradar a multidão? Querendo agradar a massa? Querendo angariar mais pessoas, encher os templos e consequentemente encher os cofres? Tem que tomar muito cuidado com o que se traz para o culto. Só é aceito aquilo que é consagrado, só é aceito aquilo que pertence àquele ambiente de santificação. Então nós temos dentro da Sagrada Escritura aquilo que pertence ao ambiente da adoração. E tem que ser sempre voltado para o espiritual, voltado para aquilo que agrada ao Deus Espírito, um Deus que é Espírito. Então quando pregadores, líderes, aqueles que se chamam de apóstolos na atualidade, ou apóstolas, bispas, né, conforme gosta de denominar, mesmo sem referencial bíblico para isso, quando tomam a atitude de trazer elementos, inserir no culto elementos que não foram recomendados pela Sagrada Escritura, eles estão agindo semelhantemente a Nadab e Abiú, que pegaram algo que não pertencia àquele ambiente, inseriram ali e foram gravemente punidos por isso. Por isso que hoje, na atualidade, tem muita gente que pensa que está vivo, mas na verdade está morto na presença de Deus, cujo culto, adoração não é aceita, mesmo que seja reverenciado pela multidão. A multidão acha interessante, a multidão acha agradável, a multidão acha bastante alegre ou qualquer coisa assim, mas não aceito diante de Deus, porque não está no padrão de Deus. Então tem que tomar muito cuidado
da maneira como se apresenta diante de Deus, tem que ser de acordo com aquilo que Deus aceita, de acordo com aquilo que Deus exige. Então temos aí, para esse referencial do Antigo Testamento, conforme a palavra-chave nos indica, né, o verbete 78:12, deixa eu ver até que página está, no dicionário Strong, aqui que fica ao final da palavra-chave, ele está na página 1956, o termo é sarra, raiz primitiva, deprimir, isto é, prostrar, especialmente reflexivo em homenagem à realeza ou a Deus. Curvar-se, agachar-se, cair, prostrado, suplicar humildemente, inclinar-se, prestar reverência, abater, deixar abatido, adorar. Veja que o ambiente geral, né, vamos dizer assim, as características ligadas a esse termo, elas comunicam para nós um ambiente austero, né, um ambiente de austeridade. Então veja que contrasta muito com muitas dessas manifestações que visam a massagear o ego do público e comunicar-lhes como que uma noção extremada de alegria, uma noção extremada de histerismo, tá certo? Uma noção extremada, vamos dizer assim, de empolgação, um elemento de muita empolgação, quando na verdade, biblicamente falando, o que Deus espera de nós quando chegamos na presença dele é que tenhamos uma postura reverente e austera, séria. Adorar a Deus não é brincadeira, adorar a Deus é coisa séria, tá certo? Então por isso que alegações, como eu já ouvi, né, quando alguém chama de meninice, né, determinadas atitudes que são tomadas aí em certos cultos, e o pregador, né, retrucando tais acusações, diz: eu prefiro ser menino e sentar no colo de Jeová. Esse tipo de declaração é completamente absurda, né? Ela está em contraste total com aquilo que Deus espera e aquilo que foi comunicado na sua palavra. Então, de modo geral, comunica essa austeridade, essa seriedade, tem que levar Deus a sério. Você está entrando na presença do Todo-Poderoso. A alegria que Deus vai te comunicar num ato aceito, né, num ato recebido de adoração, não é uma alegria de empolgação, mas sim uma alegria profunda no espírito, que vai renovar a sua vida, que vai te fortalecer, ok? Que vai comunicar a você vida da parte de Deus e que vai fazer com que você esteja firme para aguentar todas as situações da vida, para que você seja renovado para enfrentar todas as batalhas. Não simplesmente te dar determinadas alegrias, satisfações que você poderia ter em outras situações, num jogo de futebol, vendo uma comédia, qualquer coisa assim. Ali você ri, ali você rola de dar gargalhadas, mas aquilo é simplesmente é como se fizesse cócegas, né? É uma coisa assim. Você se alegra naquele momento, você ri, você, né, se empolga, mas aquilo não está fortalecendo você para nada. Acabou aquela situação, acabou toda aquela alegria. Era somente impulsionada por aquele momento. E muitas vezes as pessoas querem fazer do culto esse tipo de situação, onde as pessoas se empolgam, elas, né, se manifestam com diversos tipos de situações, né, de empolgação, de alegria, de regozijo, mas tudo isso ligado simplesmente a um movimento, né, que vai provocar isso, mas não vai chegar numa situação profunda de trazer renovo para a pessoa. Então a alegria que se sente a partir de uma adoração sincera, genuína, espiritual, não é empolgação, mas é uma alegria na alma, ok? Que traz a você a satisfação de ser aceito na presença de Deus. E que você saiba que Deus está com você e Deus está em você. E você tem então a garantia da presença maravilhosa do Senhor onde quer que você esteja. Então é uma forma diferente, é uma forma mais profunda. E se nós nos perdemos na comunicação disso, se nós não demos o enfoque correto, né, as pessoas vão se perder em empolgações e não vão alcançar esse nível de satisfação espiritual. Então temos aqui, de modo geral, a questão da austeridade, né, ao se apresentar na presença de Deus. O verbo que significa curvar-se, prostrar-se, agachar-se, cair, suplicar humildemente, prestar reverência, adorar. O significado primário da palavra é curvar-se. Este verbo é usado para designar o curvar-se perante um monarca ou um superior, prestando-lhe reverência. Em contextos tais como o de Gênesis 24:26, sarra é usado para indicar o curvar-se em adoração a Yahvé. Os salmistas
usaram esta palavra para descrever toda a terra prostrada em adoração a Deus, como resposta ao seu grande poder. Salmos 66:4. O curvar-se em adoração e ajoelhar-se diante do Senhor. Salmo 95:6. Este ato de adoração é dedicado a Deus porque o Senhor é digno, porque os que estão falando são povo seu e ovelhas do seu pasto. Este vocábulo emprega-se na história de José, quando ele descreveu os molhos e seus irmãos e pais inclinados perante o seu que ficara em pé num sonho que ele tivera. Gênesis 37:7. Gideão também interagiu com um sonho por meio do qual Deus falara. Quando ouviu por acaso um homem contando a seu amigo de um sonho que tivera, a sua interpretação, Gideão adorou a Deus. Temos aí Juízes 7:15. Josué instruiu o povo de Israel para que não se associasse com as nações remanescentes ao seu redor e não se curvasse nem servisse a nenhum de seus deuses. Ele instruiu Israel a se apegar ao Senhor verdadeiro. Yahvé, Josué 23:7. Em Sofonias, o termo emprega-se para adoração. Quando Yahvé destruir todos os deuses da terra, as nações de todas as partes o adorarão. Sofonias 2:11. Temos aí o termo sarrá, e a principal característica desse termo que comunica a nós a forma verdadeira de adoração, que é uma adoração como prostrar-se, ato de prostrar-se em reverência a Deus. E como isso é importante, né? Quando perdemos essa noção, pensamos que estamos cultuando, mas na verdade estamos simplesmente nos empolgando, né, nos enganando e não sendo aceitos na presença de Deus. Então é muito importante que o professor traga um enfoque correto, né, sobre a verdadeira adoração. Agora no Novo Testamento, veja só, o Novo Testamento registra o verbo grego proskineo 59 vezes, que inclusive temos aí um dos usos, né? Em Mateus 2:2, e perguntaram: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Proskinesomen, viemos adorá-lo. Então vimos que a atitude, né, que estes homens vindos aí do oriente, eles queriam tomar em relação ao Messias, né, ao enviado, cujo sinal haviam observado, é a atitude de prostrar-se perante ele para adorá-lo, reverenciá-lo, ok? A atitude correta diante de Deus é a atitude da reverência, reverenciá-lo. 59 vezes, ela significa prostrar-se ou adorar, ou prestar homenagem a alguém, ou venerar, ou ser reverente, ou beijar a mão. Há também o verbo proskinessa, que passou a significar prostrar-se como sinal de reverência, prestar homenagem. Nesse sentido, a narrativa da adoração dos magos a Jesus fundamenta a perspectiva da adoração da nova aliança. Então Jesus, ele é de fato, em muitas ocasiões, adorado. E assim, diante dessas situações nas quais ele é adorado, em momento algum ele rejeita esta adoração, em momento algum ele repreende essa adoração, fica muito claro dentro da cristologia de que Cristo, ou ele era alguém que tinha problemas sérios, né, em relação à sua capacidade, em relação a problemas psicológicos sérios, ou Jesus de fato era Deus. Então a tentativa do Jesus histórico, conforme a teologia liberal trabalha, né, que Jesus era um líder, que Jesus era um profeta apenas, que Jesus era alguém bom, um homem bom que dava referência, um mestre. Não, Jesus não era só um mestre, Jesus não era só um profeta, Jesus não era só um líder. O líder é muito pouco. Jesus é Deus, ok? E se ou Jesus é Deus, ou Jesus era louco. Porque se ele não for Deus, ele recebeu a adoração da maneira como ele recebeu, desde o seu nascimento, quando estes reis vieram do Oriente, seguindo a estrela, para se prostrarem, proskinesomen. Eles queriam se prostrar e adorá-lo como um Deus mesmo. Então, tanto essa manifestação como aqueles leprosos que foram curados, né, 2 que foram curados voltaram e se prostraram diante dele para adorá-lo. Em outras situações, né, a mulher que quebrou o vaso de alabastro e derramou aos seus pés e jogou com os cabelos. E outras situações onde ele foi adorado por outros que ele curou, que ele libertou de demônios. E ele, de fato, ele recebeu essa adoração. Em momento algum ele rejeitou. Assim vemos que na cristologia não há, assim,
são apenas dois caminhos. Ou Jesus é Deus, ou Jesus é alguém que não tinha condições, tá certo? Que de fato tinha problemas sérios. Então reconhecemos Jesus como Deus. Jesus de fato é o Senhor. Ele é Deus, ok? Ele juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, ele constitui um só Deus, a mesma essência, tá ok? Então temos aí Jesus Cristo como Deus, e como os termos empregados no Novo Testamento conduzem sempre a essa perspectiva. A perspectiva na qual os personagens proskinessomem, os personagens se prostram e o adoram. Ok? Essa é a atitude correta diante do Senhor Jesus Cristo, conforme descrito aqui. Então Jesus não é aquele ao quem a teologia da prosperidade, por exemplo, recomenda encostar na parede, né? Como já vimos aí, igrejas comunicando esse tipo de loucura, né? Para encostar Jesus na parede, para exigir dele alguma coisa em troca de alguma oferta. Essa não é a atitude recomendada pela Sagrada Escritura. Aqueles que tentam isso simplesmente estão destruindo a sua comunhão com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele não é alguém simplesmente que você tenha como alguém que você tenha simplesmente respeito, alguém que você tenha simplesmente algum tipo de admiração. Isso é muito pouco. Jesus Cristo é alguém pelo qual você tem que ter a atitude de reverência, de adoração. Tanto é que o Senhor Jesus diz: se vós quereis ser meus amigos, tem que fazer o que eu vos mando. Então você quer se aproximar do Senhor Jesus, você quer ter comunhão com Ele, você tem que entender qual é o devido lugar, qual é a posição que Ele ocupa. Jesus Cristo não ocupa nenhum lugar inferior à posição de Deus. Então se Ele é o seu Deus, você tem comunhão com Ele, você se prostra e o adora, você o reconhece como seu único e suficiente Salvador. É o único meio pelo qual você pode ter alguma comunhão com Ele, tá certo? E glorificá-lo e honrá-lo na sua vida. É quando você o honra como o Deus que Ele é de verdade, que Ele é de fato. Então se prostraram e adoraram. Se prostrar e adoraram. Foi isso que eles vieram fazer. Outras palavras relativas, aí outra menção que vamos fazer aqui, abrir a palavra-chave. No Novo Testamento, a palavra grega latreia emprega o sentido de serviço, de adoração no culto. Êxodo 12, 25, 26, Hebreus 8, 5, 9, 9 e 13, 10. Dessa palavra vem o termo idolatria ou adoração a ídolos, prática condenada por Deus. Há também a palavra leiturgia ou liturgia, que significa serviço prestado em favor do povo. Atualmente a palavra liturgia refere-se à forma de organização do culto e seu desenvolvimento. E é impressionante como a gente tem que reafirmar a importância da liturgia, porque no Novo Testamento ela é uma palavra-chave para o culto congregacional. Paulo aos Coríntios, Paulo simplesmente Paulo empreende uma luta árdua, ok? Para poder organizar a liturgia entre os coríntios. Então, para Paulo, a liturgia não era algo pelo qual se pudesse jogar fora, ter desprezo. Paulo ele empreende uma verdadeira batalha com os desvios que haviam entrado, tá certo, dentro do culto, né, da igreja coríntia. Ele empreende uma verdadeira batalha para organizar, tá certo, para tornar eficaz a liturgia. Por exemplo, em relação às línguas, não se levantem para falar em línguas estranhas se não houver intérprete. É melhor que fale em língua conhecida do que falar em línguas estranhas. A língua estranha edifica a si mesmo, certo? A língua comum, né, vernacular, ela edifica os demais. Paulo fala sobre profecias, que não estejam 2 ou 3 profetizando, e não durante a pregação, porque a pregação é a profecia suprema. Então temos todo um empenho de Paulo em favor da liturgia. Se Paulo era preocupado assim, e creio eu, todos os apóstolos também, no mesmo viés, preocupados com a liturgia, por que certos pregadores da atualidade atentam facilmente contra a liturgia? Quebram a liturgia, desprezam a liturgia, tá certo? Agem de forma completamente extravagante, né? Realizando coisas que são completamente desnecessárias, tá certo? Fazendo do culto um show, fazendo do culto uma apresentação, onde a sua pessoa toma o centro de toda a situação. Ok? Então ele se torna quase que um showman, né? Ele assume tudo para si. Então ele é o grande foco do culto. Porque ele faz isso, faz aquilo, pinta, aborda, aparece. E aí temos aí a substituição
de Cristo que deveria estar no centro, e é isso que a liturgia cuida, para que o pregador seja um detalhe e que Cristo seja o centro, para que os adoradores, né, tirar essa nomenclatura de levitas, tá? Porque levita é outro sentido. Se você pegar os levitas no Antigo Testamento, eles não ficavam sentadinhos cantando só, eles trabalhavam em tudo que fosse necessário para a realização do culto, tá certo? Até carregando peso. Então, levitas não é um termo empregado somente para aqueles que cantam, ok? Então, temos aí toda uma situação onde diversas coisas são importantes e a liturgia cuida para que elas sejam detalhes e Cristo seja o centro. Então, a liturgia organiza a forma como adorar a Deus, organiza a maneira eficaz de chegar na presença de Deus. Então, o desprezo que se tem pela liturgia hoje, em certas ocasiões e por certos pregadores, é completamente antibíblico, completamente antibíblico. Cada denominação cristã tem uma liturgia em que a adoração a Deus se destaca como a essência do culto. Geralmente eu ouço, porque eu não tenho que respeitar a homilética, eu não tenho que respeitar a hermenêutica, eu estou, entre aspas, deixando o Espírito me usar. Aí quando geralmente a pessoa mostra aquilo que ela diz que é uma ação inspirada pelo Espírito, muitas das vezes é algo banal, é algo ridículo, é algo simplesmente que glorifica a si mesmo e coloca a si como centro da situação. Ok? Então vemos aí que o Espírito, na verdade, aí não é o Espírito de Deus, mas o Espírito dele mesmo. Que aí quer canalizar a glória de Deus, né, para si. E aí o termo liturgia no Novo Testamento, conforme a Bíblia fala para a chave, deixa eu ver aqui em que página está. Temos aqui, perdão, a palavra liturgia, a palavra latreia que eu vou trazer aqui. A palavra latreia, tá? A palavra latreia é o verbete 3000, está na página 2282, palavra latreia. Latreuo de latris, tá? Um serviçal contratado, servir a Deus, isto é, prestar homenagem religiosa. Servir, fazer o serviço, adorar, adorador, de latris, alguém contratado. Servir no sentido religioso, servir, adorar a Deus. Mateus 4:10, outras referências aqui também. Usado no sentido negativo, adorar o exército dos céus, isto é, o sol, a lua, as estrelas, Atos 7:42. Adorar a criatura e não o Criador, Romanos 1:25, então torna-se uma idolatria, né? Usado com respeito aos que serviam oferecendo sacrifício no Antigo Testamento, e aí outras referências. Sobre os que servem no templo celestial, Apocalipse 7:5, realizam uma latreia em relação ao culto celestial. E aqui já é suficiente, somente para trazer aqui alguns apontamentos da palavra-chave sobre latreia, e também a importância, né, que há na liturgia, né, que também está dentro do contexto da Bíblia Sagrada, né, no Novo Testamento, a língua grega. E aí, como adorar a Deus? Agora entramos nesse ponto, né, no tópico 2, como adorar a Deus. Primeiro, em espírito e em verdade, que é aquilo que já ressaltamos, né? Então, a adoração não está mais ligada nem ao simbolismo, nem à ritualística. Ela está ligada, sim, ao estado. Então, é necessário que se coloque num estado no qual você está em espírito para adorar a um Deus em espírito. Então, em espírito e em verdade é a forma como se adora corretamente, conforme orientado pelo Senhor Jesus. Então, adorando em espírito e em verdade, você está adorando, vamos dizer assim, você está adorando com o seu ser, não simplesmente adorando com gestos, não adorando com volume de voz, né? Não adorando porque está em determinado lugar, mas você está adorando com o seu ser, entregando a Ele todo o seu ser. Então, fazendo do seu ser inteiro uma adoração, suas atitudes, seus pensamentos, sua inteligência, seu corpo, tudo entregue na presença de Deus. Então, temos a necessidade de nos conscientizarmos de que temos que ser inteiramente um templo. Por isso que Paulo deixa muito claro, né, que nós somos o templo. Então, sendo nós o templo, tudo é importante, tudo é consagrado, tudo é votado a Deus em adoração. Após ouvir de modo atencioso e reverente a palavra de Jesus, a mulher samaritana ficou impressionada e reconheceu como profeta. João 4,19. Nosso Senhor declarou duas coisas importantes sobre a verdadeira adoração. Primeiro, onde deve adorar a Deus, e em segundo lugar, como se deve adorá-lo.
onde adorar a Deus. Para a mulher samaritana, o lugar correto de adoração era o monte de Samaria, mas para os judeus era Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria um tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, perdi aqui na leitura, mas para os judeus em Jerusalém. Entretanto, nosso Senhor revelou claramente que chegaria o tempo em que o essencial da adoração não seria o lugar geográfico, pois os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 23 e 24. Sendo esta a realidade, a verdade afirmada por Cristo Jesus, né, instruindo aquela mulher, instruindo também a nós, falar sobre, né, o grande clamor sobrenatural do Monte Sinai, ou falar sobre adquirir uma pedra do Monte Sinai, ou um óleo consagrado em Israel, ou pior ainda, uma água do Rio Jordão para fazer qualquer tipo de purificação, diga você para mim, isso é ou não uma idolatria? Isso é ou não uma deturpação do ensino de Cristo Jesus? Isso é ou não tirar o crente, tá, do latrel correto, né, que é o serviço a Deus, e trazer para dentro de uma idolatria? Então, a fé não está mais voltada para o Deus espiritual, Deus que Abraão ouviu chamar. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Não é mais a fé de Abraão, é a fé do ídolo. O Monte Sinai virou um ídolo. O clamor do Monte Sinai, a campanha do Monte Sinai, a pedra do Monte Sinai, né? Israel como um lugar, tá certo? Um lugar geográfico, que Cristo ali fez menção. Não é em Jerusalém, não é um lugar geográfico, não é no Gerizim, tá certo? Esse lugar que tem um simbolismo. É em espírito, é num estado. Agora, quando você permite que tais coisas tomem um lugar, ganhem proporção no meio do povo de Deus, a adoração desse povo não será mais em espírito, a adoração desse povo não será mais espiritual, será uma adoração atrelada a um determinado objeto ou a um determinado lugar, por causa de um simbolismo, por causa de uma ritualística. Esse é o fracasso da adoração. Esse tipo de adoração é rejeitada e as pessoas estão perdendo seu tempo, gastando seu dinheiro e perdendo seu tempo e não sendo aceitas na presença de Deus. Então, essa é o alerta, como temos que bater forte contra isso, porque isso é a destruição do culto, isso é a destruição da adoração, isso é a transformação da igreja em idolatria, do culto em idolatria. Veja só, a atitude do adorador, que é o 1.2 aqui. Eu quero trazer a contribuição de Ciro Sanches e Borde. Erros que os adoradores devem evitar. Tem erros que os pregadores devem evitar, mais erros que os pregadores devem evitar, e também erros que os adoradores devem evitar. A atitude do adorador. Além de adorar em espírito, o cristão deve adorar em verdade. João 4:24. Veja como o Senhor Jesus colocou os dois aspectos, em espírito e em verdade. Como? Em espírito. Tá, mas e este como, essa condição, né? Qual as características dela? Em espírito, mas também em verdade. Não adianta, né, uma adoração superficial. Não adianta uma adoração só para os outros verem e achar bonito. Essa adoração tem que... O externo corresponde ao interno. Tá? Então, externamente, é alguém, nossa, é um adorador, veja como ele está prostrado, veja como ele se rasga na presença de Deus, veja como ele é assim, veja como ele é assado, veja como ele está sentindo Deus, veja como ele sente um arrepio, tá certo? Então, isso é o externo. E o interno, como é que está? Muitas das vezes o interno não corresponde ao externo. O externo é aquele teatro, né? É o teatro do hipócrita para agradar a multidão. Mas o interno, muitas das vezes, não tem nada a ver com aquilo que está tentando teatralizar diante do público. Por isso que não basta ser só em espírito, mas também tem que ser em verdade. Então tem um estado, e o estado tem que ser também perfeito no sentido de corresponder interna e externamente, em espírito e em verdade. Só essa que será aceita na presença de Deus. Todas as outras estão incorretas. Nem todo hino ou cântico ou apresentação musical é adoração a Deus. Atualmente, a partir da influência ao chamado movimento gospel, as músicas têm sido usadas de forma a exaltar artistas, ou levitas, entre aspas, né?
Isso é uma visão deturpada da adoração. Multidões se juntam em templos, estádios ou praças para assistirem shows gospel, onde a humildade e a contrição estão longe do propósito original da adoração. Ora, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, para a glória de Deus. Somente Ele é o centro, tá certo, da adoração. E a maneira como se adora também, conforme é exigida por Deus na sua palavra, né? A maneira conforme Ele exige, né? Adoração, que é uma adoração reverente. Temos aí o auxílio de Ciro Sanches e Bordi, erros que os adoradores devem evitar. Primeiramente, aqui a partir da página 64, ele diz o seguinte, ó, página 164, ele diz o seguinte: houve momentos no período do Antigo Testamento em que o povo de Deus se aproximava do Senhor e o honrava com os lábios ou tocando instrumentos, mas tudo não passava de blá blá blá, de palavras da boca para fora e barulho, produto de corações distantes do Senhor. Isaías 29:13, a denúncia de Deus contra essa falsa adoração. Ou seja, não era em verdade, né? Os nossos dias não têm sido diferentes e precisamos de profetas como Amós que bradem: aborreço, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me dão nenhum prazer. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Parece que ele está falando hoje, parece que o Senhor está bradando hoje, né? Porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Amós 5, 21 ou 23. Ou teus falsetes de voz, né? Como diria hoje. Vivemos no tempo da adoração extravagante dos levitas apaixonados, que confundem adoração com dança, com extravagância, etc. Numa atrapalhação descomunal. O binômio louvor-adoração tem abarcado todo tipo de inovação litúrgica ou manifestação corporal. É muito corpo e pouco mente. É muito corpo, né? Muito gestual e pouco espiritual. Então, muito gestual está tomando o lugar do espiritual. Os termos adoração e louvor, cânticos se intercambiam na Bíblia, mas não podemos confundi-los, tampouco associá-los a street dance, danças diversas, música pesada, ministrações, entre aspas, cantoria chorosa e interminável, que o pastor Antônio Ferreira gostaria de chamar de música chiclete. De fato tem essa aparência mesmo. Podia ser até um chiclete mastigado e sem açúcar já, né? Ou manifestações bizarras como rugir, rosnar e andar como animais quadrúpedes. Todo salvo em Cristo deve ser um adorador, e a adoração está ligada à disposição do interior de um autêntico servo de Deus, exteriorizada mediante uma postura reverente, pela qual se reconhece em humilhação a grandeza do Todo-Poderoso. À luz da Bíblia, toda e qualquer adoração pressupõe temor do Senhor, veneração, submissão e prostração. Segundo de Crônicas 20:18, Neemias 8:6, Apocalipse 4:10. Não existe nas páginas sagradas adoração extravagante. Isto é uma das muitas invencionices destes tempos de confusão. Então isso é coisa que inventaram e introduziram à semelhança de Nadab e Abiú. É coisa estranha ao culto aceito por Deus. E na 175, ele traz aqui, renova no Senhor Jesus. Hoje muitos adoradores astros têm dito: avance, não desista. Os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. A história não acaba aqui, prossiga. Não olhe para trás, mas eu tenho uma mensagem diferente para todos os adoradores da atualidade. Voltem. Não continuem andando pelo caminho da extravagância. Ainda há tempo de mudar o rumo, retrocedam. Ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para vossas almas. Jeremias 6,16. Precisamos recuperar o que deixamos para trás, ainda podemos reconquistar o que perdemos. Voltemos à mensagem da cruz e ao verdadeiro louvor, o louvor cristocêntrico, tá? E para a adoração, tá certo? O louvor ao Senhor para a adoração. Esqueçamos-nos do som dos adoradores das canções humanistas, exaltam o homem, né? Centralizam no homem, que só falam de sonhos. Deixemos as nossas preferências pessoais. Muitos adoradores astros falam em restituição, mas a ênfase recai sobre bens materiais. Ninguém pensa em reconquistar o temor a Deus, a adoração em espírito e em verdade, os verdadeiros louvores. Então, maravilhosa aqui a contribuição de Ciro Sanches
Zibord, né? Chamando a atenção para essas manifestações da atualidade, na qual o culto se tornou humanista, antropocêntrico e extravagante, né? Então temos que retornar àquele culto que era cristocêntrico e que era mais austero, né? Um culto que visava mais que Cristo estivesse centralizado, que Cristo aparecesse e não as pessoas com seus gestuais e com as suas invenções. Então temos que dar um enfoque também sobre isso, sobre um culto que de fato seja espiritual a um Deus que é espírito. E passando para o próximo ponto, com um culto racional. Veja, com o culto racional. Paulo escreveu aos cristãos de Roma acerca de apresentar-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos 12:1. O culto racional significa cultuar a Deus com razão de ser, motivado espiritualmente, portadores de uma sinceridade profunda. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. O objetivo do culto racional é este: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conforme Romanos 12:2, o culto racional. Então, o culto racional, ele requer, né, para a sua realização, que esse culto seja pensado, que esse culto seja inteligente. Então, um culto no qual a pessoa diz que está tomada, né, como se ela... Uma coisa é a manifestação do Espírito na pessoa. A pessoa se torna templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas quando o Espírito Santo de Deus se manifesta, a consciência dela não é bloqueada, né? Então ela continua ciente do que está acontecendo. O Espírito Santo de Deus está a usando. Agora, certas manifestações, a pessoa se diz tomada. E aí ela faz coisas extravagantes e até depois diz que não se lembra mais. Esse tipo de manifestação não está de acordo com a palavra de Deus. Esse tipo de manifestação não está de acordo com aquilo que temos de referência bíblica. Aí, para trazer uma questão referencial aqui em relação a um material também de auxílio, eu trago Stanley M. Orton, o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo. Então, temos aqui a página 206, ele vai falar sobre adoração espiritual. Depois de demonstrar que Deus tinha misericórdia para com os judeus e os gentios que creram, Paulo transmite um ensinamento prático aos cristãos. Os sacrifícios no templo já não eram necessários. Cristo os cumpriu uma vez por todas, Hebreus 9, 11, 12, 25 ao 28. Mas isso não significa que podemos relaxar ou seguir nossa própria vontade. Deus ainda nos conclama a apresentar não sacrifícios de animais imolados, mas sacrifícios vivos, nossos próprios corpos, Romanos 12, 1. Corpos santificados, separados para Deus, dedicados ao seu serviço. São os únicos sacrifícios que agora são aceitos por Ele e que são nosso serviço lógico, o culto espiritual. Conforme diz Pedro, nós que viemos a Cristo somos também um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 de Pedro 2,5. Essa também é obra do Espírito Santo, porque a palavra espiritual aqui significa causado pelo Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, ou correspondente a ele. Então temos aqui o culto racional, o culto espiritual, um culto pensado, um culto inteligente, um culto no qual Deus será glorificado, no qual a palavra é proclamada, no qual as vidas são resgatadas, no qual Deus é adorado, e adorado com reverência. Tá ok? Então, tudo aquilo que sai fora disso, que vai para um ambiente no qual a pessoa se diz fora de si, descontrolada, e no qual qualquer um que consulte vídeos no YouTube verá pessoas que trombam, que caem, que rolam, que fazem peripécias, que fazem absurdos, né? Não dá para chamar de culto racional, né? Então você pode estar cultuando a quem quer que seja, menos ao Deus que exige de você um culto racional. Temos que nos conscientizar em relação a isso. Qual o padrão que Deus exige para a entrega do culto, um culto racional. Seguindo, gestos e atitudes na adoração. Tá? Gestos e atitudes na adoração. Então, ele traz aqui como referência, né? Veja só, ajoelhar-se e prostrar-se. São gestos de profunda reverência diante de Deus. Salomão, na inauguração do templo em Jerusalém, diante de todo o povo, se pôs de joelhos adorando a Deus. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Romanos 8:54. Jesus prostrou-se diante de Deus, diante do Pai. Jesus prostrou-se diante do Pai em súplica,
Mateus 26:39, que a gente já trouxe como referência, né? A oração profunda, né? A busca, né, do Senhor Jesus pelo Pai num momento tão difícil. E como isso é para nós o grande referencial. E Salomão, né, que no momento mais alto da sua carreira, quando estava de fato em adoração a Deus, quando estava em comunhão plena com o Senhor, ele se coloca prostrado diante de Deus para o buscar, né, e como isso é a referência correta da adoração e da maneira como se comporta na presença de Deus. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Veja como esse é o referencial bíblico, esse é o padrão bíblico. Ok? Então, se você quiser entender o que é adorar a Deus e a maneira como, vá à Bíblia. Não vá nos referenciais de lideranças, profetas, líderes, né, e por aí vai. Deixe eles para lá, deixe eles fazer as loucuras que eles fazem, né? Não siga. Vá na Bíblia, vá no referencial bíblico. Temos aí, por exemplo, homens que, ao entrar na presença de Deus, demonstravam a atitude correta, né? Então, diante dessa atitude, você vê que Deus é o centro, né? O nome do Senhor é glorificado e a pessoa é um detalhe. A pessoa entrou discretamente, se prostrou, adorou, louvou, ergueu suas mãos, glorificou, magnificou a Deus, e a pessoa que está no centro da situação é o próprio Senhor, é o próprio Deus, que manifestou inclusive nessa ocasião de maneira extraordinária, né, para Salomão, os que estavam presentes ali, aceitando esta adoração e recebendo, consagrando aquele templo, né, como um local onde se ofereceriam agora sacrifícios, adoração, libação, onde se faria, né, a expiação do pecado do povo. Então temos aí algo que é eficaz, algo que funciona e algo que é aceito, né, por este Deus espiritual. Referencial bíblico, tá certo? Substituir o referencial que temos visto por aí pelo referencial correto bíblico. Outra contribuição de Ciro Sanches de Zibord é para esse ponto, aqui ó, no tópico 3.2. Louvar e cantar. Davi introduziu o uso de instrumentos musicais no cântico coral e congregacional no culto a Deus. Ele mandou selecionar e preparar 4.000 cantores oficiais que se revezavam em turnos. 1 Coríntios 23, 5 e 6. Acompanhados com instrumentos musicais e dirigidos por 288 maestros. 1 Coríntios 25, 7. Na Igreja de Cristo, a adoração a Deus também se expressa em cânticos e hinos de caráter espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta a praticar a verdadeira adoração de forma consciente e profunda. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. É importante, o louvor é muito importante, o louvor é fundamental, né? Só que o louvor corretamente dirigido, né? O louvor onde você possa ter uma atitude de adorador, uma atitude espiritual, onde Deus venha a ser glorificado. Então é interessante quando Ciro Sanches Zibord fala um pouco acerca desse louvor. Eu quero consultar aqui a página 174, tá? 174, onde ele nos alerta sobre a confusão que se faz entre adoração com música. Então, é interessante como muitas das vezes, ao se falar em adoração, já se associa diretamente à música e muitas das vezes qualquer tipo de música. E aí com esse alerta aqui a gente vai separar as coisas, separar um pouco o joio do trigo. Então aquilo que é aceitável, aquilo que engrandece a Deus e aquilo que simplesmente agrada ao gosto de algumas pessoas, né? Agrada ao gosto de alguns que tem opção, né, preferência por essa ou aquele ritmo, tá? Então não que seja proibido, você pode até ouvir na sua casa, colocar no seu celular, ouvir no caminho do trabalho. Mas não chame de adoração, tá? É simplesmente música, é seu gosto musical, mas não necessariamente adoração a Deus. Então, temos aqui duas contribuições que são trazidas aqui na página 139 a 151 e depois da 174. Veja só, música gospel e fogo estranho. Deixei o gospel para o fim, em razão desse termo, em nossos dias não designar apenas o estilo adotado pelas igrejas evangélicas dos negros norte-americanos. A palavra gospel em inglês significa evangelho, ou evangélico. Como ritmo, ela foi oficialmente empregada na década de 1920 por Thomas A. Dorsey, cantor de blues da Geórgia, Estados Unidos, e filho de um pastor batista.
Mas a origem do gospel remonta ao fim do século XVIII, quando escravos africanos adaptaram hinos religiosos, injetando neles vários elementos de sua tradição musical. No século XIX, esse estilo chegou à terra americana junto com os escravos e passou a ser chamado de negro spirituals. É um tipo de blues sacro. A semelhança entre os ritmos era tão grande que muitos cantores de blues da época haviam começado a carreira cantando o negro spirituals nas igrejas protestantes. É importante distinguir entre o gospel surgido nos Estados Unidos e o neo-gospel brasileiro. Tá? O primeiro era um tipo de blues que veio a determinar um dos estilos de música cristã norte-americana, enquanto o gospel atual, ou neo-gospel, abarca diversos estilos: rock, funk, rap, samba, forró, axé, etc. Ele vai discorrer sobre cada um desses estilos aqui, tá? Sobre a origem, o meio, mas nosso interesse aqui é somente essa parte final. Recomendo o livro deles, viu, para todos os professores, né? Traz auxílios muito importantes, etc. Hoje, qualquer estilo mundano pode ser considerado gospel, desde que contenha letras supostamente cristãs. Esse é o risco. Você entendeu a estratégia? Então, perdão da palavra, mas eu preciso usar, qualquer porcaria que se produza lá fora, as pessoas simplesmente trocam algumas letras, inserem a palavra Jesus, inserem a palavra adorar, inserem a palavra eu te amo, Deus, ou eu te adoro, eu sou apaixonado por você, inclusive a palavra você, né, substituem Senhor por você. Então colocam essas letras lá, né, e é uma roupagem nova. Então pega, joga um outro pano por cima, né, e diz que agora é gospel. Então quer dizer, é uma adaptação fraca, uma adaptação barata e artificial, que pega qualquer coisa que se produza lá fora, às vezes de péssima qualidade, e se coloca aqui dentro somente inserindo algumas palavras que são do nosso meio. Então veja aí, essa estratégia de fato satânica para destruir a autêntica adoração. Esse miscigenado gospel atual é um grande negócio. Nos Estados Unidos é tão importante no mercado fonográfico que até concorre no prêmio Grammy. Não se engane, quando você vê uma instituição que não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a glória de Deus, recebendo determinados movimentos ditos evangélicos, saiba que esse movimento está seriamente comprometido, que está começando a agradar um público, né, que nós sabemos que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Então, já fica aí, né, o alerta. Bem, por que mencionei todos esses estilos? Para enfatizar que em nossos cultos e congressos, é claro que há exceções, não tem havido verdadeiro louvor e adoração ao Senhor, e sim exibicionismo, técnica, execução de estilos mundanos, artificialismo e agitação para chamar a atenção para a bateria, o baterista, as guitarras e cantores, e alguns, entre aspas, adoradores, com uma postura de quem deseja demolir o mundo, afirmam que fazem tudo para a glória de Deus. A chamada música gospel tocada nas igrejas e nas rádios evangélicas está carregada de agressividade, barulho e tem pouco ou quase nenhum conteúdo bíblico. Em Levítico 9:23 e 10:2 mencionam-se 3 tipos de fogo. Deus manifestou-se por meio do fogo de sua glória, 9:24. Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram fogo estranho, 10:1, ao santuário. E o Senhor os castigou com fogo de seu juízo, 10:2. Que seria esse fogo estranho? Falta de reverência, vasos sujos, sacerdotes em pecados, culto simultâneo a deuses estranhos, incenso estragado. Bem, utilizar estilos musicais impróprios para o louvor a Deus é o mesmo que usar fogo estranho, algo que o Senhor rejeita, abomina. E é isso que temos visto nesses últimos dias, em que os interesses comerciais, para muitos, entre aspas, adoradores, falam mais alto que a palavra de Deus, conforme 2 Coríntios 2,17, renova-nos, Senhor Jesus. E aí a segunda contribuição, da 174, que diz: já falei bastante sobre a música neste livro, mas neste capítulo repito que o evangelho show, essencialmente comercial e também voltado para as preferências humanas, faz com que tenhamos uma ideia distorcida da adoração. Hoje a nossa adoração é extremamente musical, o que é um desvio, afinal a adoração precede o louvor, o cântico e a utilização de instrumentos. Não é preciso cantar e tocar para ser um adorador. Infelizmente, é uma tendência da igreja de hoje inverter as prioridades. De acordo com 1 Tessalonicenses 5:23, Deus nos santifica a partir do Espírito, mas muitos ignoram isso.
É como se o veículo dissesse corpo, alma e é como se o versículo dissesse corpo, alma e espírito priorizam a música, principalmente a música ritmada, porque ela mexe com a estrutura, balança o corpo, além de satisfazer a alma, que é a sede dos nossos sentimentos e vontades, empolgação e não adoração. Precisamos aprender a priorizar a parte espiritual, a fim de que não sejamos insensatos. Inteligência, racionalidade. Veja só. Aos crentes de Gálatas disse o apóstolo Paulo: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne. Gálatas 3:3. Que é uma ritualística. Estavam sendo atraídos pela ritualística, né, que estava substituindo a graça. Hoje, nas igrejas, os músicos só se preocupam em tocar seus instrumentos, mas não sabem que, como verdadeiros adoradores, precisam andar como Jesus andou e aprender a valorizar a palavra do Senhor. Como ensinador e pregador, sofro às vezes com músicos, apesar de amá-los. Boa parte deles, em nossos dias, não desgruda um minuto de seus instrumentos. É a verdadeira idolatria. Tocam antes da exposição da palavra, continuam dedilhando a guitarra durante a pregação, como se não precisassem ouvir a palavra de Deus. Tocam no momento da conclusão da mensagem, e quando o pregador começa a orar, eles não oram. Continuam tocando em vez de buscarem o Senhor. Cada vez mais alto, como se querendo abafar a oração. E não se engane, se a pessoa se deixar levar por determinadas situações nas quais Deus não é mais o centro da sua adoração, ele pode muito bem vir a ser usado como instrumento do diabo para trazer confusão para o culto, tá? E assim tentar destruir o impacto que teria a mensagem ou a oração, somente com os barulhos, né, que conduzem à empolgação e atrapalham aí a adoração em espírito e em verdade, né, o culto racional. Então temos aí uma estratégia que tem que ser destruída e o enfoque do professor que pode trazer um grande alerta. Glorificar a Deus. Para encerrar nossa aula já, ao longo das Escrituras Sagradas, aprendemos que devemos glorificar a Deus com interesse de nosso ser. 1 Tessalonicenses 5:23. Ora, se nós somos templo do Espírito Santo, significa que ele habita em nós. Logo, Deus não aceita nada menos que todo o nosso ser, isto é, o vosso corpo e o vosso espírito. 1 Coríntios 6:19 e 20. O salmista lembra-nos de que a nossa adoração deve ser expressa da seguinte maneira: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Salmo 50:14. A palavra de Deus nos ensina que quem oferece sacrifício de louvor a Deus o glorifica. Salmo 50:23. É um privilégio glorificar a Deus e apresentar-nos diante dele. Temos aí, né, a declaração do comentarista, né, com relação a glorificar a Deus e como essa deve ser uma prioridade na nossa vida de modo geral. Não só no momento do culto, tá certo? Não só com barulho, não só com gestuais. Deve ser a nossa prioridade de modo geral, adorar a Deus em todo o nosso viver, com as atitudes, com nossas palavras, com o nosso ser. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário? Veja que o corpo é o santuário. O culto acontece aí. O Espírito se manifesta aí. E Deus busca, né, os verdadeiros adoradores. Santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Vocês foram comprados por alto preço. O sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, né, o sangue que apaga os pecados. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, que com o corpo, com o soma, com a vida, com a carne, com a alma, sentimentos, com o espírito, razão. Adorem a Deus com todo o vosso ser. É isso que ele está dizendo aí. Para fechar, eu quero trazer uma contribuição muito boa desse novo dicionário da Bíblia, de J.D. Douglas, tá? Falando de modo geral sobre adoração. Então, quero trazer essa contribuição, né, para reforçar aqui o seu enfoque sobre o tema da adoração. Então vamos trazer essa contribuição e fechar com a conclusão. Veja, verbete adoração, página 16. O vocábulo referente à adoração na Bíblia é muito extenso, porém o conceito essencial, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, é o de serviço, né, latreia. Os termos usados no Antigo e no Novo, respectivamente, são o hebraico avodá e o grego latreia, cada um dos quais originalmente significava o trabalho efetuado pelos escravos ou empregados. E a fim de prestar essa adoração a Deus, os seus servos devem prostrar-se. No hebraico, ristarhavá. No grego, proskinel. E assim
manifestaram temor reverente e admiração e respeito próprios da atitude de adoração. Olha só as características: respeito, tá certo? Temor, tá certo? Reverência são características que compõem a verdadeira, autêntica adoração, conforme o padrão de Deus, uma adoração que seja aceita por Deus. Não adianta você embarcar na adoração de diferentes grupos por aí. O que interessa é agradar a Deus, tá ok? Então a adoração que Deus recebe é a adoração que Ele orienta conforme a sua Escritura. No Antigo Testamento aparecem instâncias de adoração individual. Aí ele cita Gênesis 24, 26, Êxodo 33, 9 ao 34, Êxodo 33, 9 e o 34, 8. Porém, a ênfase recai sobre a adoração por parte de toda a congregação. Salmo 42, 4, 1 Crônicas 29, 20. Tanto no tabernáculo como no templo, a adoração ritual era proeminente. Além dos sacrifícios diários, matutinos e vespertinos, a celebração da Páscoa e a observância do dia da expiação eram pontos altos do calendário judaico. As cerimônias do derramamento do sangue, do oferecimento do incenso, do pronunciamento da bênção sacerdotal, etc., tendiam certamente a destacar o que é ritual, em detrimento dos aspectos espirituais da adoração, chegando mesmo a introduzir um senso de tensão ou conflito entre as duas atitudes. Muitas pessoas em Israel, contudo, eram capazes de usar o louvor público. Ele cita Salmo 93, 95 e 100. E as orações, por exemplo, Salmo 60, 79 e 80, a fim de expressarem o seu amor e gratidão a Deus, Deuteronômio 11, 13. Em um autêntico ato de adoração espiritual íntimo, essa adoração pública altamente desenvolvida, oferecida no tabernáculo e no templo, dista muito daquela dos tempos anteriores, quando os patriarcas criam que o Senhor poderia ser adorado onde quer que tivesse escolhido para revelar-se. Que a adoração pública no templo era uma realidade espiritual é claro pelo fato de que, quando o santuário foi destruído e os exilados se encontraram na Babilônia, a adoração continuou sendo uma necessidade, e para satisfazer essa necessidade que foi criado, tá certo? O culto da sinagoga, que consiste de o Shema, ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, né? O Shema. De orações, 2, de orações, e 3, leitura da Escritura, porque não podia ter sacrifício. Sacrifício é só no templo. Então, havia o Shema, havia as orações, a leitura e a exposição da Escritura, quando vai surgir o conteúdo da Mishnah, futuramente Guemará, e o Talmud, que abarca aí Mishnah e Guemará, comentário da lei, questão legislativa, civil, abarcados aí todos pelo Talmud. Temos aí esse desenvolvimento, da sabedoria entre os hebreus. Posteriormente, contudo, já no segundo templo, os cultos diários, o sábado, as festividades anuais e os jejuns, bem como os louvores do Inário, livro dos Salmos, desse segundo templo, asseguravam que a adoração continuasse sendo um fator vital na vida nacional judaica. No Novo Testamento, encontramos novamente a adoração no templo e na sinagoga. Cristo tomou parte em ambos, mas sempre inculcou a adoração que se origina do amor, do coração voltado para o Pai Celeste. Em seu ensinamento, a aproximação a Deus por intermédio de ritual e de mediação sacerdotal não é somente destituída de importância, como também desnecessária. Finalmente, a adoração se tornou uma verdadeira avodá, ou latreia, um serviço prestado a Deus, não somente em termos de adoração no templo, mas também em termos de serviço prestado aos próprios semelhantes. Lucas 10, 25. Mateus 5, 23, João 4, 20 e 24, Tiago 1, 27. A verdadeira religião, conforme Tiago nos esclarece, é o serviço prestado às viúvas e aos órfãos. Adoração é servir, ok? No princípio, entretanto, a igreja não abandonou a adoração no templo de Jerusalém. Provavelmente os crentes dentre os judeus continuaram a frequentar também os cultos das sinagogas. E quando houve finalmente o rompimento entre o judaísmo e a igreja, a adoração cristã talvez tenha sido modelada segundo a adoração das sinagogas. Então, isso é natural, a estrutura de onde eles saíram. O grande fator contribuinte no rompimento com o sábado judaico, com o templo, com o ritual, etc., foi o amargo antagonismo dos judeus contra a igreja. Mas até onde está envolvido o Novo Testamento, nossas noções sobre a adoração cristã são muito vagas.
É claro que o dia de adoração por excelência era o dia do Senhor, Atos 27, domingo. Embora leiamos que no início havia cultos diários, Atos 2,46. Não há menção de quaisquer cultos comemorando a ressurreição do Senhor ou a vinda do Espírito Santo por ocasião do Pentecostes. A adoração era efetuada nas moradias dos crentes. Em tais circunstâncias eram desnecessários ministros oficiais. Simplicidade certamente era a nota marcante. Simplicidade era a nota marcante dos cultos de adoração de casa em casa, consistindo em sua maior parte de louvor, Efésios 5,19, Colossenses 3,16, orações, leitura da Escritura e exposição. Na congregação de Corinto ouve-se falar de línguas, 1 de Coríntios 14. A festa do amor, o ágape, seguida pela ceia do Senhor, 1 de Coríntios 11, 23 e 28. Eram igualmente características comuns da adoração cristã, mas em todas as atividades a ênfase recaía sobre o Espírito, em maiúsculo, Espírito Santo, bem como sobre o amor e a devoção íntimas no coração. Maravilhosa contribuição aqui de J.D. Douglas, Novo Dicionário da Bíblia. Você vê como a ênfase recaía sobre a questão da simplicidade do culto, a austeridade e a direção do Espírito Santo de Deus. E o culto não se resumia às 2 horas, no qual a comunidade estava reunida, a congregação, a assembleia, a eclesia estava reunida, mas estendia-se para a vida mesma desses integrantes da eclesia no seu dia a dia. Tudo que eles faziam era considerado por nosso Senhor Jesus Cristo como um ato de louvor, um ato de adoração ao Senhor. Então, maravilhoso conceitos. Encerramos aqui a conclusão. Na mordomia da adoração, precisamos saber que Deus não vê apenas o gesto exterior como expressão de louvor, mas também a motivação do coração, em espírito e em verdade, como já destacamos aqui. Oremos como Davi orou: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Salmos 139, 1 e 2. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Professor, professora, eis o enfoque que você tem que trazer para a igreja. Resgatar a verdadeira, a autêntica adoração ao Senhor em espírito e em verdade, que é o vosso culto racional. Então eu agradeço por essa oportunidade de poder estar comunicando a vocês, que esta aula possa ajudar vocês a trazer um enfoque poderoso, maravilhoso sobre esse tema que será abordado acerca da adoração. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no canal, compartilhe nosso canal aí nas suas mídias sociais, e que o Senhor Jesus Cristo possa te abençoar e te usar poderosamente para a honra, glória e adoração do seu santo nome, em nome do Senhor Jesus.